Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Nossa reunião de hoje tem um caráter especial, já que vamos incluir um momento de tributo pela passagem amanhã, 21 de fevereiro, do aniversário de nascimento da mãe. Então, em lugar do momento que teríamos hoje dedicado ao enfoque do aspecto da beleza, teremos um momento como tributo pelo aniversário de nascimento da mãe. Entendendo-se que a questão da beleza vai estar presente, implícita e presente, em todos os aspectos, na verdade, já que tanto nas imagens da natureza, na música e, sobretudo, na poesia. A poesia de Savitri, que é um tributo aos aspectos, aos grandes aspectos do ser divino aqui manifestado, sobretudo ao aspecto do amor e da beleza. Então, como temos feito, vamos começar com um momento de aquietamento, um momento de nos reunirmos e prepararmos uma atitude de abertura, de receptividade. Mais uma vez, reunimos imagem e música. Então, a proposta é que cada um busque encontrar, primeiro, um aquietamento físico, em que o corpo possa estar alinhado, a coluna ereta, em que o diafragma tenha liberdade, de modo a que a respiração possa se proceder de maneira natural, tranquila, cada fase dela se completando, sem nenhuma pressa. E as energias de vida, com a ajuda da respiração, também vão se reunindo e aquietando, como águas que estavam momentaneamente agitadas, mas que agora podem se reunir, reencontrar aquela quietude na qual elas podem espelhar, sem nenhuma distorção, o céu acima delas. A mente como esta abóbada celeste, este firmamento vasto, profundo, pelo qual as nuvens, os pássaros do pensamento podem passar sem deixar vestígios. E no corpo, na vida, na mente, a abertura, a receptividade ao som, som é energia, a imagem, imagem é luz, é cor, é energia, deixando-nos quietamente tocar, permear, embeber por som e imagem. Então, acolher som e imagem de forma tranquila, eu diria mesmo como que impessoal, sem nenhuma necessidade de reação, de avaliação, mas de uma quieta receptividade, como um instrumento muito afinado que capta, sem distorção, aquilo que lhe chega.
सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये ॐ त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलां विश्वेश्वरी विश्वं विकामिरां प्रणमाम्यहम्। ॐ सदा पातकसंहन्त्री सद्यो दुःखविनाशिनी सुखदा मोक्षदा मीरा मीरैव परमागतिः मीरैव परमागतिः। सुप्रसन्नां सुभद्रां करुणार्द्रनिजान्तरां सुधाप्लावितं भूपृष्ठां गन्धानुलेपनां ध्यायेन मकरनिष्ठस्थां श्वेतालङ्कारभूषितां त्रैलोक्यप्रणतां मीरां देवादिभिरभीष्टतां वन्दे 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 मीरामहम्। Eu vou propor que todos fechem os olhos um momento, de modo a que as imagens e também as impressões sonoras possam mergulhar mais fundo dentro. Podemos, então, prosseguir. Vamos diretamente a Savitri, dando sequência ao livro 2, canto 5, As Divindades da Vida Menor. Como mencionei na reunião anterior, praticamente em cada canto de Savitri, Sri Aurobindo vai focalizar um aspecto, uma determinada dimensão que vai se desdobrando de acordo com o fio da narrativa. Então aqui nós temos a viagem, a exploração dos mundos interiores, das dimensões interiores, pelo rei Ashwapati, empenhado num processo intensivo de austeridade, de yoga, e então mergulha fundo e se abre às dimensões mais profundas e mais altas, em busca da compreensão do porquê, do sentido da criação, e aí ele é levado a uma viagem de exploração por essas diferentes dimensões desses planos interiores. Então aqui nós estamos
ele adentrou a partir do plano da matéria, o plano da matéria sutil, e chegou ao plano da vida. E começa pela vida na sua dimensão mais próxima da vida material, o que ele chama a vida menor. Mas em cada canto também, ele, paralelamente ao desdobramento da narrativa, ele dedica grandes espaços a como que meditações sobre o sentido, o porquê e o próprio processo de fundo, que é o grande processo, o grande drama da evolução da consciência, que emerge do abismo do inconsciente e vai buscar o reencontro de si própria nas alturas do supraconsciente. Então, ao longo dos cantos, ele dedica grandes extensões do poema a essas meditações. Aqui nós temos um desses momentos de meditação. Não é tanto o que ele vê neste plano, a descrição que ele faz de cada plano é cinematográfica, é rica em detalhes, é como se pudéssemos, não comparando, mas com uma referência do Senhor dos Anéis, onde o autor nos dá aquela descrição detalhada das múltiplas formas, das múltiplas populações daqueles planos, daqueles reinos que ele descreve. A descrição aqui é tanto quanto ou mais rica, detalhada, profusa em detalhes, porque o próprio Sri Aurobindo deixa claro isso, não se trata de imaginação, mas de uma como que visão que no poema se desdobra e se descreve de maneira detalhada e rica. Mas aqui a escolha foi por focalizar um desses momentos desta meditação sobre o sentido, o porquê e o como do desdobrar-se deste grande processo da evolução. Então, eu vou ler algumas passagens da sequência do que ouvimos. Nós, na reunião passada sobre Savitri, ouvimos uma extensa sequência em que ele descreve o processo da evolução desde o surgir a partir do inconsciente até chegar ao estágio humano. Aqui é a aproximação a esse estágio humano em que a natureza começa a se ver, a se reconhecer, a poder se perceber e refletir sobre si própria. Então, é uma passagem complexa que fala da sutileza deste processo em que a natureza começa a despertar para a sua própria verdade, o seu próprio sentido, o seu próprio propósito. Este condutor aparente de sua roda de obras, com a missão de motivar e gravar sua deriva e fixar sua lei sobre os poderes inconstantes dela. Esta alavanca mor de uma engenharia delicada aspirou por esclarecer seu usuário e por refinar, erguendo até uma visão do poder residente, a rude iniciativa da mecânica incorporada. Ele ergueu seus olhos, a luz do céu espelhou uma face. Ele usa aqui a metáfora de um mecanismo, uma mecânica, cujo condutor busca compreender o seu sentido. Então, a natureza, como que no seu estágio humano, começa a buscar a compreensão de suas leis e processos. Ela é força executiva, desde sempre, muito antes da emersão da possibilidade de autoconsciência. Mas nesta alvorada da autopercepção, ela começa a buscar compreender a si própria. Então, essa imagem belíssima do último verso.
ele ergueu seus olhos, a luz do céu espelhou uma face. Então ele ergue os olhos na direção desta percepção, desta compreensão, e recebe de volta o espelho de uma face. É uma imagem poética belíssima que fala desta possibilidade da auto-percepção, e aquilo que se percebe não é uma face, simplesmente uma face com maiúscula, é o próprio espírito, por assim dizer, por detrás da manifestação, que começa a se reconhecer, a se perceber. Maravilhada com as obras forjadas em seu místico sono, ela contemplou o mundo que havia criado. Cismando, agora aprendeu o grande autômato. Ela pausou para compreender seu self e seu propósito. Ponderando, ela aprendeu a agir pela regra consciente. Uma medida visionada guiou seus passos rítmicos. O pensamento orlou seus instintos com moldura de vontade. E com a ideia iluminou seu ímpeto cegado. Não temos o tempo que seria necessário para aprofundar cada imagem, cada verso, porque cada verso contém uma multiplicidade de sentidos, cada imagem tem um sentido preciso. Mas é o desdobramento desta imagem de que a natureza começa a buscar a compreensão de si própria, das suas regras, das suas leis, dos seus processos. O pensamento orlou seus instintos com moldura de vontade e com a ideia iluminou seu ímpeto cegado. Então, no estágio humano, emerge o pensamento, e com o pensamento a possibilidade da vontade consciente, da vontade direcionada, não mais o instinto, a sujeição à inteligência, digamos, instintiva, mas a possibilidade do direcionamento consciente da vontade, e com a ideia, a possibilidade de abranger, com a ideia lançar luz sobre os ímpetos até então cegos. Sobre sua massa de impulsos, seus atos reflexos, sobre a deriva impelida ou guiada do inconsciente, e o mistério de passos irrefletidos, acurados, ela aprisionou a imagem ilusória de um self, um ídolo vivo de espírito desfigurado. Sobre os atos da matéria, ela impôs uma lei padronizada. A partir de células químicas, ela criou um corpo vivo. E de uma força conduzida, moldou um ser. Então, ele focaliza cada aspecto com uma multiplicidade de ângulos, de imagens. Então, imagens que falam desta inteligência, digamos, subconsciente ou inconsciente que rege este grande movimento de evolução, mas que quando alcança o estágio humano, esta imagem ela aprisionou a imagem ilusória de um self. Então, ela pressente um self, um si de tudo, de si própria, mas o que ela vai moldar a partir dele é uma imagem ilusória, o ego. Um ídolo vivo de espírito desfigurado. É algo que tem em si uma vida, uma realidade, mas nele o espírito não está na sua figura, na sua presença plena, mas aparece deformado, desfigurado. Mas neste estágio,
a natureza impõe sobre a matéria uma lei padronizada. Então, ela como que circunscreve determinados processos, os transforma em leis que vão possibilitar que, a partir de partículas, de células, de elementos químicos, ela possa criar uma unidade viva e complexa. Então, esta limitação, esta circunscrição dos seus poderes em circuitos fechados, por assim dizer, ela pôde criar um corpo, e a partir deste corpo, e uma força que ela infunde nele, ela molda um ser. Ser aquilo que ela não era, inflamou sua esperança. Para algum elevado desconhecido, ela voltou seu sonho. Um fôlego foi sentido abaixo do Uno Supremo. Uma abertura ergueu os olhos para esferas acima. Então, a consciência humana é o estágio em que a natureza pode não só se ver, lançar um olhar retrospectivo, compreensivo sobre o seu porquê, o seu passado, os seus processos, mas, sobretudo, aquela instância pela qual ela pode aspirar. Ela pode como que abrir-se em direção àquilo que ela pressente que é a sua realidade, mas que ainda não realizou. Isso que o primeiro verso expressa. Ser aquilo que ela não era, inflamou sua esperança. Aquilo que ela não era ainda na sua realização, mas que ela era e sabe e pressente ser na sua essência, mas que deve um dia realizar. A esperança desta realização. Para algum elevado desconhecido, ela voltou seu sonho, algo que ela ainda não conhece, não compreende, mas com o que ela sonha. Um fôlego foi sentido abaixo do Uno Supremo. Então, o fôlego, a respiração, algo vivo e que busca, e já se abre e busca a realização ou a abertura e o diálogo com essa dimensão maior. Uma abertura ergueu os olhos para esferas acima e sombras coloridas pintaram sobre o solo mortal as figuras passageiras de coisas imortais. Um veloz lampejo celeste poderia vir às vezes. O iluminado raio alma caiu sobre a terra e a carne e tocou com semelhanças de luz ideal o estofo com o qual nossos sonhos terrenos são feitos. E sombras coloridas pintaram sobre o solo mortal as figuras passageiras de coisas imortais. De certa forma, ele alude aqui àquela percepção do arquétipo, a forma pré-existente no plano da essência, no plano espiritual, daquilo que existe, daquilo que se configura, que se materializa aqui, mas que é, de certa forma, em relação a essa realidade essencial, apenas sombra projetada, sombras coloridas, figuras passageiras. Estas formas não têm durabilidade eternas. Elas são passageiras, são efêmeras, estão em constante mudança, em constante mutação. Um veloz lampejo celeste poderia vir às vezes. O lampejo, o raio da intuição pode, às vezes, descer. O iluminado raio alma caiu sobre a terra e a carne e tocou com semelhanças de luz ideal o estofo com o qual nossos sonhos terrenos são feitos. Então, neste estágio da consciência, como que, de certa forma,
inteiramente identificada com essa existência material exterior, de certa forma aprisionada aí, e de uma substância material que como que condiciona os próprios sonhos, mas sobre estes sonhos podem cair eventualmente estes raios da intuição de planos mais altos e de alguma forma transfigurar e impulsionar a aspiração humana. Um frágil amor humano que não poderia perdurar, as asas de mariposa do ego para erguerem a alma seráfica apareceram, um brilho de superfície de vida efêmera, extinto por um escasso fôlego do tempo. A alegria que esquece a mortalidade por um tempo, adveio um visitante raro que cedo parte e faz com que todas as coisas pareçam belas por uma hora, esperanças que cedo se desvanecem em pardacentas realidades e paixões que desmoronam em cinzas enquanto ardem, encandeceram a terra comum com sua breve chama. É uma descrição maravilhosa, plena de amor, de compreensão, de compaixão, que ele fala da precariedade da condição humana, onde, de alguma forma, transparece essa realidade interior, espiritual, mas que está ainda inteiramente sujeita à limitação, à precariedade do tempo que passa. Então, são aspectos efêmeros, passageiros. Então, estes como que paradoxos. Um frágil amor humano que não poderia perdurar, as asas de mariposa do ego para erguerem a alma seráfica. Então, há uma alma que aspira, mas o que vai tentar de início lhe dar a possibilidade do voo são as asas de mariposa do ego. Asas que facilmente também podem se consumir, se queimar. O amor e essa aspiração precária apareceram, um brilho de superfície de vida efêmera, extinto por um escasso fôlego do tempo. Tudo está sujeito à lei da passagem, do nascimento, crescimento, decadência e morte. A alegria que esquece a mortalidade por um tempo. No momento da alegria, um momento de plenitude, esquecemos a mortalidade. Naquele momento, por um momento, somos imortais. Mas é breve. Aí adveio um visitante raro que cedo parte e faz com que todas as coisas pareçam belas por uma hora, esperanças que cedo se desvanecem em pardacentas realidades e paixões que desmoronam em cinzas, enquanto ardem, encandeceram a terra comum com sua breve chama. Então, esta luz que vem de dentro do alto e que transfigura por um momento a existência, ela vai de novo fenecer, mas isto vai como que criando gradualmente uma chama que vai encandecendo a terra comum, a terra de que a nossa consciência comum ainda é feita.
a fragile human love that could not last. Eagles, moss wings to lift the seraph stone. Appeared a surface glamour of brief date, extinguished by a scanty breath of time, hopes that soon fade to drab reality, and passions that crumble to ashes, while they blaze, kindled the common earth with their brief flame. Uma criatura insignificante e pequena, visitada, soerguida por um poder desconhecido, o homem labutou em sua diminuta porção de terra em busca de meios para perdurar, desfrutar, sofrer e morrer. Um espírito que não pereceu com o corpo e o fôlego. Ali estava, como uma sombra do imanifesto, e se postava atrás da pequena forma pessoal, mas não clamava ainda por esta incorporação terrena. Então, a descrição dos estágios iniciais da vida, da labuta e da luta humana por se afirmar, individual e coletivamente. Então, a consciência que busca afirmar-se sobre o mundo, sobre a terra, o homem labutou em sua diminuta porção de terra, como que afirmando, por assim dizer, o princípio da apropriação, da propriedade, em busca de meios para perdurar, desfrutar, sofrer e morrer. Neste verso, ele como que descreve todo o ciclo da vida humana comum, que é a busca pela sobrevivência, a permanência, a busca por desfrutar e, indissociavelmente ligado ao desfrutar, o sofrer e, finalmente, o morrer. Um espírito que não pereceu com o corpo e o fôlego, ali estava como uma sombra do imanifesto e se postava atrás da pequena forma pessoal, mas não clamava ainda por esta incorporação terrena. É como se nesses estágios
esta presença que ele chama, esse espírito, que está além e não perece com o corpo e o fôlego, está aí presente como uma sombra daquilo que não manifestou, mas ainda não, sabe que não é chegado ainda o estágio da sua plena manifestação, da sua plena incorporação na Terra. Assentindo com a longa, lenta labuta da natureza, contemplando as obras de sua própria ignorância, desconhecida, não sentida, a testemunha poderosa vive e nada mostra a glória que está aqui. Uma sabedoria governando o mundo místico, um silêncio ouvindo o clamor da vida, ele vê a multidão apressada dos momentos correr em direção à quieta grandeza de uma hora distante. Então, este espírito permanece aí, por detrás, não visto, a testemunha poderosa que contempla os frutos da sua própria criação, permanece aí e nada ainda no exterior, na exterioridade, transparece esta presença, esta glória, que permanece aí como uma sabedoria que governa os mundos interiores, é um silêncio que ouve o clamor da vida e que vê os momentos correrem na busca da quieta grandeza de uma hora distante. A vida, o mundo que pressentem um momento que ainda não se manifestou, em que poderão viver a sua plenitude. Ele retoma esta visão sobre o estágio da mente humana, do ser humano, que presentemente somos. Um fantoche pensante é a mente da vida. Sua escolha é a obra de forças elementais que não conhecem seu próprio nascimento e seu fim e sua causa. Para as ações que os mortais pensam ser suas próprias, elas trazem as incoerências do destino, ou fazem do capricho descuidado do tempo uma sina, e de mão em mão arremessam as vidas dos homens num jogo inconsequente e desonesto. Então ele fala da mente da vida, aquele primeiro estágio da mente que está ainda inteiramente ligado e, de certa forma, sujeito aos impulsos, necessidades e clamores da vida. E, neste estágio, ela ainda é um joguete nas mãos de forças elementais que elas próprias não conhecem seu próprio nascimento, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, qual é a sua causa e seu propósito. Elas aí estão no jogo, no entrechoque de forças complexo da natureza e encontram diversão em fazer da criatura humana uma espécie de fantoche, um joguete. E elas, nas ações que os mortais pensam ser suas próprias, aquilo que achamos que nós próprios estamos decidindo, muitas vezes estamos sendo apenas levados, impulsionados por estas forças, que introduzem, então, as incoerências, os acasos do destino, ou fazem do capricho descuidado do tempo uma sina. Então, o tempo é uma constante que está aí, presente e como que condicionando toda a manifestação, mas no seu desdobrar podem acontecer eventos ou cadeias de eventos que podem se tornar uma sina. Então, através de atos
e a colheita da consequência destes atos, os homens podem ver-se presos a um destino que parece um infortúnio ou mesmo uma maldição. E de mão em mão, entre si, estas forças jogam, arremessam as vidas dos homens, num jogo inconsequente e desonesto. Inconsequente porque elas provavelmente não estão preocupadas com o resultado, a consequência desta ação, elas apenas se divertem. E desonesto porque ele não é claro, ele não mostra as suas finalidades. É um jogo oculto e que tem a intenção do jogo em si e por si. A thinking puppet is the mind of life. Its choice is the work of elemental strength that know not their own birth and end and cause. Into the action mortals think their home, they bring the incoherencies of fate, or make a doom of time's slip-shod caprice, and toss the lives of men from hand to hand in an inconsequent and devious game.
Quem tem estado conosco ao longo destas audições, acho que tem percebido o quanto a música expressa muito do que está nos versos. A fala da mãe é uma incorporação deste debruçar-se amoroso e compassivo sobre aquilo que é descrito. Mas espero que também quem esteja chegando agora possa perceber isto ao longo dessas audições. Nossas buscas são experimentos efêmeros, feitos por um silencioso, inescrutável poder, testando suas questões a partir da noite inconsciente, para seu self luminoso, de verdade e beatitude encontrar. Em meio às figuras da ignorância, nas imagens simbólicas desenhadas por palavra e pensamento, ele busca a verdade para a qual todos os números apontam. Com a lanterna da visão, ele busca pela fonte da luz. Então aqui, depois do quadro em que ele nos fala da condição, da nossa sujeição ainda a um jogo de forças que não compreendemos, não percebemos mesmo, ele agora nos fala da busca no nível mental de compreensão, que são inicialmente ainda a expressão de um poder que ainda para nós é silencioso, é insondável, que a partir da noite inconsciente testa suas questões, aquele jogo que ele se auto-propôs ao mergulhar no inconsciente, para que seu self luminoso de verdade e beatitude possa encontrar. Então são experimentos efêmeros, mas são já a expressão dessa busca desse self de um dia reencontrar ou encontrar a sua verdade e beatitude originais. Isso ele faz em meio às figuras da ignorância, nas imagens simbólicas desenhadas por palavra e pensamento. Ele busca a verdade para a qual todos os números apontam. Então ele começa a perceber, a partir da ignorância, do não conhecimento, que há um sentido e uma verdade para a qual todos os números, todas as figuras, o jogo dos elementos da criação da natureza apontam. É um livro que ele quer buscar, começar a ler, a compreender. E aí esta última imagem, o paradoxo, com a lanterna da visão, ele busca pela fonte da luz. Então ele usa uma luz menor, uma lanterna na escuridão, para encontrar a fonte da própria luz. Yato vacho nivaratante aprapya manasa saha anandam brahmano vidwan na vibheti kutasyaneti etam bhavanatapati kimaham sadhuna karavam kimaham papam karavamiti sayaevam vidvanete atmanam sprinute ubhiyeva ishayete atmanam sprinute.
our seekings are short-lived experiments made by a wordless and inscrutable power, testing its issues from inconscient night to meet its luminous self of truth and bliss amid the figures of the ignorant. In the symbol picture drawn by word and thought, it seeks the truth to which all figures point. It looks for the source of light with vision's light. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्च नेति एतमहभावनतपति किमहं साधुना करवम् किमहं पापं करवमिति स एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते उभेयेव ईशयेते आत्मानं स्पृणुते. Ele labuta por encontrar o fazedor de todas as obras, o self não sentido dentro, que é o guia, o self desconhecido acima, que é a meta. Então ele é levado a buscar, a compreender o que está por detrás, o que criou e mantém e impulsiona toda a criação. Ele pressente nesta busca que este fazedor é algo que está na sua própria essência, é o self não sentido dentro, que é o guia. E que é ao mesmo tempo o self desconhecido acima, que é a meta. Então, isto que ele busca é o Criador, aquele que criou e mantém tudo o que existe. Ele é o próprio guia da busca e ele é a própria meta nesta busca. Mas é interessante a precisão, ao mesmo tempo, dessa imagem, o self não sentido dentro. Então, ele não, a nossa percepção ainda não consegue aprender a sua presença dentro, mas aí de dentro, mesmo não sentido, não percebido, ele guia, ele impulsiona. É uma referência à ação, à missão e ação e trabalho do ser psíquico, do psíquico em nós, que nos guia mesmo quando
não o percebemos, não o conhecemos. E, ao mesmo tempo, o self desconhecido acima. Então, a referência àquelas dimensões do supraconsciente ainda não realizadas, por isso a meta. It works to find the doer of all works, the unfelt self within, who is the guide, the unknown self above, who is the goal. Prosseguimos, levados pela mão por Sri Aurobindo, a mãe Sunil, seguindo os passos calmos e majestosos de Savitri. Através do campo cósmico, por meio de estreitas veredas, suplicando por uma parca esmola das mãos da fortuna, e trajado em vestes de mendigo, caminha lá o Então a presença que está aqui, não percebida, mesmo sob o disfarce da precariedade, isso lembra um pouco aquela percepção do
Hassidismo judaico, da Shekhinah ou Shekinah, a presença de Deus na forma de uma mulher que vaga pelo mundo, desconhecida, não acolhida, através do campo cósmico, por meio de estreitas veredas, suplicando por uma parca esmola das mãos da fortuna, e trajada em vestes de mendigo, caminha lá o um. Across the cosmic field, through narrow lanes, asking a scanty dole from fortune's hand, and garbed in beggar's robes, there walks the one. O uno que aceita incondicionalmente o jogo da multiplicidade, a presença, o Criador, que aceita estar aqui e vagueia
entre as criaturas como as criaturas. Este diminuto ser do tempo, esta alma sombra, esta viva anã, figura de proa de um espírito escurecido, de seu tráfego de fúteis sonhos, irá erguer-se, como um ogro de barro modelado num Deus, recém-criado na imagem do hóspede eterno. Ele será capturado para o peito de uma alva força. Então, este ser que aqui vagueia no tempo, esta alma que é só uma sombra da sua alma verdadeira, esta figura viva na proa de uma evolução de um espírito ainda escurecido, é uma figura de proa pequena, anã, do tráfego de fúteis sonhos irá um dia erguer-se, como um ogro de barro que será remodelado, remoldado na forma de um Deus, e aí recém-criado na imagem do hóspede eterno. Aquele self que estava sempre presente aí, não visto, desconhecido, e ele então será capturado para o peito de uma alva força. A unificação entre o que está abaixo e essa força do alto que desde sempre e para sempre manifestou e sustenta a criação. The little being of time, this shadow soul, this living dwarf figurehead of darkened spirit, out of its traffic of petty dreams shall rise, like a clay troll kneaded
into a God new made in the image of the eternal gift. It shall be caught to the breast of a white horse. Primeiro, porém, a ascensão do Espírito precisamos alcançar, para fora do abismo do qual nossa natureza se ergueu. Então, acendendo a língua dourada do sacrifício, convocando os poderes de um luzente hemisfério, expeliremos o descrédito de nosso estado mortal, faremos do abismo uma senda para a descida do céu, familiarizaremos nossas profundezas com o raio superno e com o fogo místico, fenderemos a escuridão. Aqui ele retoma a visão de que a consciência humana tem este papel de levar adiante este processo de evolução, de manifestação, de autodescoberta da consciência que começou lá no abismo do inconsciente. E a consciência humana pode ser o intermediário, que, ao mesmo tempo, acende a chama do sacrifício aqui embaixo e convoca a descida de poderes de um luzente hemisfério acima. Assim poderemos transfigurar o nosso estado mortal e fazer do abismo uma senda, um caminho para a descida do céu, que vai então justificar o sentido desta evolução que começou aqui do inconsciente, da escuridão, da ignorância, e faremos com que nossas profundezas se familiarizem, se equalizem com a presença deste raio do eterno, e com o facho do fogo místico fenderemos a escuridão. O humano assumindo um papel que lhe é possível de conduzir o próprio processo da evolução da consciência.
But first, the Spirit's ascent we must achieve. Out of the tartan from which our nature rose, then kindling the gold tongue of sacrifice, calling the powers of a bright hemisphere, we shall shed the discredit of our mortal state, make the abyss a road for heaven's descent. Acquaint our depths with the supernal rain, and cleave the darkness with the mystic fire. Prosseguimos com o nosso tributo à Mãe, porque ela é considerada, ou recebeu de Sri Aurobindo a incumbência de continuar o trabalho que ele iniciou, e ela o fez como que concretizando, materializando a visão dele. Primeiro na criação do ashram, depois no impulso e na criação da visão, a concretização da visão de uma comunidade que pudesse manifestar, a visão de Sri Aurobindo de uma coletividade em busca de uma unidade essencial espiritual em Auroville, e finalmente no próprio corpo, quando ela começou um trabalho de transformação do próprio corpo, de modo a criar na matéria as condições para a manifestação do supramental. Sri Aurobindo num dado momento, ele disse que ele e a mãe eram uma mesma consciência em dois corpos. Não sabemos se ele falava no sentido figurado
ou se ele falou de uma realidade. O fato é que, através da escrita ou do que eles nos legaram, nós podemos verificar isso. O que a mãe nos fala, a maior parte foi transcrição de conversas, é a mesma consciência, apenas vertida numa outra forma, mais próxima, mais prática, mais acessível. E ela nos legou uma coletânea de escritos pessoais que ela chamou, ou que foi chamado Preces e Meditações. Eram registros que ela fazia de um processo interior e que não tinha nenhuma intenção de tornar público, tanto que num dado momento ela quis destruir. Sri Aurobindo a dissuadiu de fazer isso, porque ele viu que esses escritos seriam um auxiliar para muitos no seu caminho. E isso veio então a ser publicado como Preces e Meditações. Num dado momento, na casa, Rolf criou uma coletânea de algumas destas preces, e que ele intitulou Braseiro de Amor, motivado por uma delas, ou numa delas em que aparece essa expressão, um braseiro de amor. Então ele faz uma associação das preces, ele lê as preces com música de Sunil, de uma forma que eu considero extremamente feliz, a ponto de dar a impressão de que as músicas foram compostas para acompanhar estas orações. Não foi o caso, mas a escolha foi tão justa, tão perfeita, que dá essa impressão. Então nós teremos com algumas imagens e a música e a recitação do Rolf, algumas destas preces. O início, a parte inicial e a parte final desta coletânea que ele chamou o Braseiro de Amor.
como uma chama queimando silenciosamente, como perfume subindo direto sem vacilar. Meu amor vai para ti. E como uma criança que não raciocina e não se inquieta com nada, confio-me a ti, para que tua vontade seja feita, que tua luz se manifeste, que tua paz irradie e que teu amor cubra o mundo. Quando tu o quiseres, eu estarei em ti, tu mesmo, sem distinção alguma, e aguardo essa hora abençoada sem impaciência de espécie alguma, deixando-me deslizar irresistivelmente para ela, como o rio manso corre para o oceano sem limites. Tua paz está em mim, e nesta paz eu não vejo senão a ti, presente em toda coisa, com a calma da eternidade. A quietude e a paz que é evocada nesta prece, a prece final, complementa com a intensidade do chamado, da aspiração. É uma prece que tem como música
uma canção, um hino a Agni. Agni é uma divindade que no panteão védico é a divindade do fogo. Na visão de Sri Aurobindo, é a expressão do próprio fogo essencial, o fogo do espírito, que sobre múltiplas formulações, desde a centelha que informa a criação da matéria, da molécula, do átomo, até o fogo espiritual que criou, que mantém, sustenta e impulsiona a criação. Este é Agni, que é evocado no hino a Agni. As imagens são apenas um suporte, um complemento. O foco deve estar nas palavras, na sua união indissociável à música. Senhor, eu queria ser uma mortal que todas as solidões fossem compensadas e todas as dores acalmadas. Grito para ti, faze de mim braseiro ardente que consuma todo sofrimento e o transforme em alegre luz, irradiando para o coração de todos. Atende a minha prece. Transforma-me num braseiro de amor puro e de compaixão sem limite.
Agradecemos as mensagens colocadas e retribuindo, agradecendo a todos por terem escolhido compartilhar conosco o momento e a paciência. Avançamos na hora, mas temos alguns minutos, caso alguém queira compartilhar alguma coisa. Senão, nós vamos finalizar com algumas informações. Mas, enfim, temos ainda alguns minutos, caso alguém queira compartilhar algo. Sim, Silvio, pode falar. Primeiramente, aí, um ótimo dia para todos. Muito obrigado mais uma vez. Desculpem o atraso, tive aqui questões de bateria de celular, mas tudo bem. Essa semana eu fiz um contato com a casa aí, fui muito bem atendido, agradeço muito. Me passaram os links todos aí, né? E eu queria tentar pegar um contato de alguém. Eu pensei no Henrique, ele está em Ribeirão Preto, acho que é mais próximo. Não que isso seja tão importante, mas para ir conversando, de repente, conversar, tirar umas dúvidas. E assim, um assunto que talvez não seja pertinente ao assunto de hoje, mas eu li um artigo da casa, um tempo atrás, não me lembro data, um falecimento de, parece que Ariovaldo, né, professor de yoga, não é isso? Orivaldo, sim, professor de yoga no Rio. Aí naquele artigo dizia que ele partiu, seria acolhido por entes, tal, entes queridos. Eu queria entender um pouquinho, realmente essa visão realmente ela existe, alguém que parte, falece, na visão de Aurobindo, desse ensinamento, a alma é acolhida realmente por entidades, ou alguém poderia falar alguma coisa sobre isso? Ou então,
acrescentar alguma coisa, por favor? Obrigado. Acho que o que se pode dizer é que a visão de Sri Aurobindo a mãe sobre este pós-morte, em alguns aspectos, converge com muitas visões espíritas, espiritualistas, mas tem alguns aspectos também mais próprios da visão deles. Uma primeira coisa que eles deixam claro é que não existe nenhuma regra absoluta. Cada caso será um caso, para cada um, este processo será vivenciado possivelmente de uma forma diferenciada. Mas, de uma forma mais geral, o que eles nos dizem é que, passado um estágio inicial, que pode ter uma duração diferenciada para cada um, o psíquico, por assim dizer, que está por trás é o ser verdadeiro, aquele que nós ouvimos, né, por trás desta formação exterior, da personalidade do ego, ele vai extrair da experiência que findou, da encarnação que findou, aqueles elementos que sejam úteis para a evolução do ponto de vista psíquico. E ele vai fazer isso num processo de, como que, repouso e assimilação no plano psíquico, por assim dizer. Agora, a passagem intermediária entre a morte, o desencarne e este processo, aí pode ser variado para cada um, este processo como que de depuração, de desprendimento daquilo que foi vivenciado nessa experiência, será diferente para cada um. Ok, Ricardo, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Por nada. Quanto ao contato, acho que você pode continuar com o Henrique, caso haja alguma questão que ele entenda que alguém outro poderia contribuir, ele vai nos repassar. Eu posso deixar meu e-mail, então, aí, pode ser? Sim. Obrigado. Deixa no chat, por favor. Eu só poderia acrescentar, se você consegue ler em inglês, no site do Ashram, Sri Aurobindo Ashram, tem todas as obras de Sri Aurobindo, e lá tem também as cartas sobre yoga. E nas cartas sobre yoga tem alguma coisa onde ele fala sobre a morte e o pós-morte. Só que está em inglês, não tem tradução, né? Ok, deve ser fantástico, mas infelizmente eu não leio inglês. Mas agradeço, Rick. Eu tenho traduzido alguma coisa aqui numa tradução livre, né? Totalmente livre, não sou tradutor, mas teve uma época que eu me interessei em traduzir algumas cartas. Bom dia. Bom Parabéns, dia. Ricardo, pela aula. Gostaria de saber se esses áudios do Wolf, eles também a casa disponibiliza, e se amanhã, dia 21, a casa vai fazer algum evento. Obrigado, uma boa tarde. Narayana, não é isso? A casa amanhã não prevê, não temos previsão de nenhum evento, por isso antecipamos hoje esse momento, em razão de questões de trabalho, e também porque no dia 22, esse é um assunto que ainda precisamos mencionar, 22, terça-feira pela manhã, nós temos uma aula aberta do curso de movimentação que a Rosa vai iniciar. Então, achamos melhor não programar nada amanhã, hoje, antecipando já esse momento. Quanto à gravação do Braseiro de Amor, este material ele pode ser disponibilizado, sim. Aí nós temos que ver de que maneira, se na forma física, né, numa gravação de CD, ou se na forma
de arquivo, né, que poderia então ser baixado, mas é possível disponibilizá-lo, sim. Ok, Ricardo, muito obrigado, tá? Agradecemos, Davi.